O que aconteceu no caso do ex-governador Sérgio Cabral, ele também foi transferido lá para Bangu no início da noite de ontem. Ele foi preso pela manhã num desdobramento da Operação Lava Jato. Segundo o Ministério Público Federal, Cabral era o chefe operacional de um esquema que desviou mais de 220 milhões de reais de contratos de obras públicas no estado. Os policiais chegaram às 6 da manhã. E foram direto para o apartamento de Sérgio Cabral, no Leblon, zona sul do Rio. Vamos abrir aí, meu colega. Bom dia. Quase uma hora depois, o ex-governador do estado saiu de casa preso. Houve vaias e xingamentos. O comboio foi para a sede da Polícia Federal. Cabral desceu do carro sem algemas e com o rosto abatido. Segundo as investigações, Sérgio Cabral era o chefe de uma organização criminosa que roubava dinheiro de obras públicas realizadas aqui no estado. O esquema de pagamento de propinas envolvia empreiteiras e também políticos do alto escalão do governo de Cabral. Grandes empresas como a Andrade Gutierrez e a Carioca Engenharia estariam envolvidas na fraude. O esquema basicamente consistia na cobrança de uma mesada pelo governador Sérgio Cabral, dessas empreiteiras, que recebiam em troca, em regime de cartelização dessas empreiteiras, essas grandes obras. As licitações eram fraudadas, pré-determinadas. De acordo com o Ministério Público Federal, o pagamento da mesada variou de 200 mil a 500 mil reais. A investigação teve como base a delação premiada do empresário Fernando Cavendish, ex-dono da Delta, da Andrade Gutierrez e da Carioca Engenharia. A operação de hoje, chamada de Calicut, uma referência a uma das maiores tormentas enfrentadas por Pedro Álvares Cabral numa viagem à Índia, é um desdobramento da Lava Jato. Além do ex-governador, 8 pessoas foram presas, entre elas Wilson Carlos Cordeiro, ex-secretário de governo, e Hudson Braga, ex-secretário de obras, que integravam o núcleo administrativo do esquema. A mulher de Sérgio Cabral foi conduzida coercitivamente a depor. Contra Cabral, havia 2 mandados de prisão preventiva, um referente à propina em obras públicas emitido pelo Estado e outro expedido em Curitiba pelo juiz federal Sérgio Moro, referente a obras no Complexo Petroquímico do Rio, o Comperj. Os executivos da Andrade Gutierrez novamente se reuniram com o Sérgio Cabral dentro do Palácio da Guanabara e acertaram o valor de 2 milhões e 700 mil reais de propina relacionados ao contrato de terraplanagem do Comperj. No fim da tarde, Sérgio Cabral foi levado ao IML para fazer exame de corpo de delito e seguiu direto para o presídio de Bangu. Lá em Bangu, ele está numa cela de 9 metros quadrados. A produção do SBT não conseguiu contato com a defesa de Sérgio Cabral, da esposa e dos ex-secretários Wilson Carlos Cordeiro e Hudson Braga. As empreiteiras Andrade Gutierrez e Carioca Engenharia não vão comentar as acusações. O governador do Rio, Luiz Fernando Pezão, disse que espera que tudo seja esclarecido a partir da garantia do amplo direito de defesa. Nós vemos 2 casos aí, não é, do Sérgio Cabral e de Garotinho, que são pessoas cujos governos continuam, não é tanto com a prefeita Rosinha Garotinho, quanto com o governador Luiz Fernando Pezão aqui no Rio de Janeiro. Quais são os desdobramentos políticos disso tudo agora? Como eu disse, deixando o debate do rito um pouco de lado para os juristas, eu vejo 2 impactos políticos. Primeiro é um conflito entre os poderes, né, entre o judiciário e o poder executivo, os poderes legislativo, como nunca antes nós vimos, né? Isso tem desdobramentos muito sérios e a própria República estando em jogo, né? É uma crise, não é apenas uma crise política, é uma crise institucional gravíssima. Segundo ponto disso, é uma contração da classe política. Então eu fico aqui pensando agora num encontro em Bangu entre Sérgio Cabral e o Garotinho, que são 2 adversários históricos. Em determinado momento eles apertaram as mãos, eles ainda foram, de Garotinho, certa forma, aliados, blog, depois ficaram adversários completos. Ele tinha um blog que era uma denúncia ao Cabral. Ontem o Cabral estava preso, alguém estava operando o blog do Garotinho, tirando um sarro. Continuando, né? Agora, Rodrigo, vamos agora com o Fabiano Martinez, que está na nossa redação. Ele ontem acompanhou a Operação Calicut, nós vemos aqui desde cedo a prisão de Cabral. Diga, Fabiano, bom dia para você.
Bom dia, Eliane. Bom dia, Rodrigo. Eu tenho uma pergunta para o nosso Rodrigo aí. É o seguinte, o Cabral, nem o Garotinho, nem o Cabral nem o Garotinho chegaram lá sem o voto, né? Eles precisaram do nosso voto. O Cabral foi reeleito em 2010 com 66% dos votos válidos no primeiro turno. Conseguiu eleger um sucessor em 2014, que é o Pezão, que na época era um ilustre desconhecido, né? Tinha apenas 4% das intenções de voto no começo da campanha. E agora, já aqui nas eleições municipais, a gente vê um movimento diferente. Nas eleições municipais aqui do Rio, a gente vê que o Eduardo Paes não conseguiu eleger um sucessor, né? Rodrigo, você vê aí uma mudança do perfil, da consciência do eleitor nisso tudo aí? Eu queria ter uma visão mais otimista disso tudo. O que eu percebo é uma grande crise da vida política. Não à toa, nessa crise da vida política, políticos que não possuem uma retórica política, que evocam ora a Deus, né, ora a violência, eles tendem a ter um sucesso eleitoral maior, porque eles apresentam soluções para os problemas que fogem da política, ou por uma entidade metafísica, ou pelo uso da força. E política demanda diálogo, consenso. O mais grave disso tudo, para responder a pergunta do nosso amigo, ao menos na minha percepção, é a opinião pública associando a política obrigatoriamente ao roubo e à corrupção. Mas fica difícil de associar, fica de difícil. verdade. A gente tem que fazer muito trabalho pedagógico de discussão disso. Nem toda classe política rouba, nem toda classe política é corrupta, e a política ela é fundamental para resolver os nossos problemas no regime democrático de direito. Temos que continuar nossas esperanças. E olha, a prisão do ex-governador do estado, Sérgio Cabral, rendeu diversas manifestações pela cidade. Na frente da Alerj teve até comemoração com bolo. A manifestação foi pacífica e contou com a participação de servidores de diversas categorias. E diferente do que aconteceu na quarta-feira, quando teve um quebra-quebra, ontem os manifestantes optaram por bolos de chocolate, mas sem esquecer o real motivo do protesto contra o pacote de medidas de ajustes fiscais do governo do estado, que continuam sendo debatidos, não é? Inclusive a questão lá do corte de dinheiro, de salário de servidores. Daniel, bom dia para você. Que novidade você tem aí? Bom dia. Está na frente da Leste, está pertinho daí do Alvoroço, né? Do Furdunço. Pois é, pertinho do Alvoroço, pertinho do Furdunço, que hoje nem está tão furdunço assim, Eliane, nem tão alvoroço assim. Vamos mostrar como é que está a movimentação por aqui. Olha só, bem reduzida. A gente tem 2 carros da polícia aqui na frente e ali mais acima, o pessoal da Força Nacional de Segurança, assim como na Rua São José. Está todo mundo posicionado por aqui. A grande novidade é que o Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com uma ação na Justiça para exigir que a Alerj deixe as pessoas entrarem para acompanhar as discussões acerca do pacotão de austeridade do governo do estado. A sessão próxima vai acontecer na terça-feira, quando vai ser votado o aumento do ICMS, o fim do IASERJ e o adiamento para 2020 do aumento que estava previsto para 2017. Eu gostaria então de saber do nosso professor Rodrigo o seguinte: como a prisão do ex-governador Sérgio Cabral impacta negativamente ou positivamente aí no que diz respeito à aprovação desse pacotão aqui na Alerj? Porque agora existe uma figura enfraquecida do governador Pezão, que já está enfraquecida há muito tempo por causa da crise econômica. Uma pressão popular muito grande que cresce ainda mais com a prisão do governador Cabral. Uma Alerj acuada, cada vez mais sem saída. Quer dizer, o que esperar daqui para frente com esse elemento novo, que não deixa de ser novo, que é a prisão do ex-governador Sérgio Cabral, professor? Opa, Daniel, beleza. Bom, esse pacote, se ele já era pouco legítimo antes, agora menos ainda. A gente não pode lembrar, não pode esquecer também, que Pezão é Cabral e Cabral e Pezão são Jorge Pisciani. Né? Não é apenas uma figura, porque a gente tende a fulanizar muito também, né? É o Sérgio Cabral, o ladrão, o grande Mefistófeles, o diabo é feito de gente. Essa figura, esse quadro, ele comanda uma rede. E nessa rede tem Pezão e tem Jorge Pisciani, que está lá, né? O presidente da Alerj, e talvez hoje a figura política mais forte do Rio de Janeiro seja o Pisciani. Então, com a prisão do Sérgio Cabral, se esse pacote de maldade já era pouco legítimo, agora menos ainda, né? Por que é o servidor público, o professor, o policial militar, o policial civil, porque é ele que tem que pagar essa conta de tanto dinheiro que foi roubado e desviado?
E agora o governo tenta outras medidas que já estão sendo consideradas inconstitucionais nesse pacotão de maldades aí. Seria uma outra alternativa diante dessa crise institucional e dos protestos de servidores. E esse esquema descoberto pela Operação Lava Jato funcionou nos 2 mandatos de Cabral. Segundo as investigações, em 7 anos, o ex-governador recebeu 40 milhões de reais. Veja. Uma mesada robusta, 500 mil reais. Segundo o Ministério Público Federal, a quantia era paga ao ex-governador Sérgio Cabral por empreiteiras que venciam licitações de grandes obras públicas. A propina solicitada era de 5% do valor de cada obra, mais 1% da taxa de oxigênio, que foi a taxa pedida pelo subsecretário de Obras, também o Hudson Braga, e esses 6% teriam incidido sobre todas as empresas consorciadas, não somente em relação a Andrade Gutierrez e a Carioca Engenharia. O desvio de dinheiro começou já no primeiro mandato de Cabral e prosseguiu no segundo. Em 7 anos, o ex-governador do Rio teria recebido cerca de 40 milhões de reais. Entre 2007 e 2010, segundo o Ministério Público, Sérgio Cabral recebeu por mês 350 mil reais da Andrade Gutierrez e 250 mil da Carioca Engenharia. A partir de 2011, a propina paga pela Carioca Engenharia subiu para 500 mil. Ainda de acordo com os procuradores, o esquema rendeu ao grupo envolvido 224 milhões de reais em propinas, só de 3 grandes obras no Rio: o Arco Metropolitano, o Parque das Favelas e a reforma do estádio do Maracanã para a Copa do Mundo. Algumas vezes, para não levantar suspeitas, os valores recebidos eram fracionados. O Ministério Público apurou atos de lavagem de dinheiro com pagamentos de espécie de bens de alto valor e também com depósitos em contas bancárias em espécie. Depósitos esses que foram estruturados, divididos em valores inferiores a 10 mil reais para evitar a fiscalização financeira e a comunicação ao COAF. Esses bens de luxo usados para a lavagem de dinheiro incluem joias, relógios e até uma lancha avaliada em 5 milhões de reais. Todos foram apreendidos em endereços de Sérgio Cabral. O dinheiro da propina pagou até cachorro quente para uma festa do filho de Cabral e um vestido de festa para a ex-primeira-dama. No caso da Andrade Gutierrez e da Carioca Engenharia, o dinheiro da propina era gerado por meio de contratos fictícios. Segundo as investigações, Sérgio Cabral era o chefe da organização criminosa. Abaixo dele vinham Hudson Braga, subsecretário de Obras, e Wilson Carlos, secretário de Governo. Eles seriam os responsáveis pela cobrança e pelo recebimento das propinas e tratavam, juntamente com 4 operadores financeiros, como seria feito o pagamento. Um dos operadores seria o produtor de leite de cabra e primo de Sérgio Cabral, Carlos Miranda. Carlos Emanuel de Carvalho Miranda ia até as sedes das empresas, Carioca Engenharia, com uma mochila nas costas, pegava o dinheiro em espécie e saía pela porta da frente. Para o juiz Sérgio Moro, a atual crise financeira do Rio justifica a prisão de Sérgio Cabral e seria uma afronta permitir que os investigados continuassem em liberdade. Olha, teríamos muito mais a conversar aqui, ficaríamos um dia inteiro falando sobre esse assunto. Rodrigo, muito obrigado, claro, um bom dia para você, viu? Opa.